Quais são os critérios para avaliar o verdadeiro do falso? O evangelho da religião cristã, tudo aquilo que não é o evangelho, né? Como eu posso identificar o falso do autêntico? Como identificar o que é o evangelho verdadeiro de Cristo? Vamos destacar rapidamente pelo menos 4 pontos importantes na palavra de Deus para nos ajudar a avaliar isto. E a primeira questão está lá em 1 João, capítulo 4, versos de 1 a 4. Vamos ouvir. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já são muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O apóstolo João, irmãos, pede para provarmos os espíritos, se procedem de Deus ou se são falsos profetas. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se procedem de Deus. Tem muita coisa, irmãos, que vem em nome de Deus, falando de Deus, mas não procede de Deus. Aqui ele diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Veja se o espírito compartilha com a centralidade da pessoa de Jesus Cristo vindo em carne. Irmão, se o foco da mensagem é Jesus Cristo, tudo bem. Mas se o foco da mensagem, o assunto, não é Jesus Cristo, aquele que veio em carne, então não é de Deus. Não é de Deus. Confessar que Jesus Cristo veio em carne é muito mais de apenas confessar que ele era homem, que ele tinha um corpo humano. É muito mais do que isto. Irmãos, a salvação de Deus está toda centralizada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O que adiciona ou subtrai de Cristo qualquer coisa é falso, não procede de Deus, é do anticristo, é falso profeta. É Cristo somente e nada mais. Se você diz que crê em Jesus, mas busca algo mais, a sua fé é falsa, né? Como que eu sei se uma coisa é verdadeira neste ponto que estamos falando? Irmãos, se a mensagem não estriba
totalmente na suficiência de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, ela é falsa, né? Se tem qualquer parcela de humanismo ou qualquer outro interesse, não é de Deus, né? Se colocar Cristo de escanteio, não é de Deus, não procede de Deus, né? Então, irmãos, Jesus não é um associado nosso, ele não é isso, né? A mensagem está centrada em Jesus que veio em carne. Preste bem atenção que João ele foca o seguinte, que a mensagem que procede de Deus, ela está centrada em Jesus que veio em carne. O que significa isto, né? O Jesus que veio em carne, irmãos, é aquele que foi para a cruz, lá nos atraiu a si, né? E nos fez morrer no seu corpo físico. Não foi um corpo místico, um corpo espiritual, é um corpo físico. Quando João fala de um Jesus que veio em carne, ele está falando disto. Ele está falando de um corpo físico para o qual Jesus nos atraiu para Ele. É como eu disse, não basta você confessar que Jesus tinha um corpo humano, veio em carne. Não, é muito mais. Você precisa crer no significado, no propósito pelo qual Ele veio em carne. Ele veio em corpo humano, Ele se fez homem. Para quê, né? Então, João 12:32, ali Jesus está dizendo algo muito importante, e é importante mesmo para nós, irmãos, porque estamos falando de como identificar o evangelho verdadeiro, não é? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Veja bem aqui, irmão, todos atrairei a mim. A outra versão diz a mim mesmo, a mim mesmo. O que é esse a mim mesmo? O que é? É o corpo dele. Quando Jesus diz assim, eu vou atrair para mim mesmo, ele está falando que iria nos atrair para o seu corpo de carne, o seu corpo físico, o seu corpo real, não é? Ele nos atraiu espiritualmente falando, não é? Mas nós morremos no seu corpo real, no seu corpo físico, lá na cruz. 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 24, o apóstolo Pedro também foca o corpo real, o corpo físico, o corpo que morreu na cruz, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Então, palavra corpo, eu tenho uma versão aqui que diz: Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu corpo, em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que possamos morrer para o pecado e viver daqui em diante uma vida santa. Então, foi no corpo dele, no corpo real de Jesus, né?
Então, irmãos, a palavra também nos diz em Romanos 7, verso 4, mostrando que nós morremos no corpo físico de Jesus. Nós morremos espiritualmente falando, mas o corpo de Jesus morreu realmente. Foi uma morte física também de Jesus Cristo lá na cruz. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Veja bem aqui. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos. Veja bem, é aqui que eu quero que você preste atenção. Vós estáis mortos. Você já está morto, não é? Vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Viu? A morte de Cristo lá na cruz foi uma morte real, não é? Jesus ali, ele morreu fisicamente, ele sofreu tudo aquilo lá em seu corpo, e ele morreu. Se a morte de Jesus foi real, a minha também, né? A minha também. Nós morremos pelo corpo de Cristo. Que corpo é este? É aquele corpo que morreu crucificado. Estou morto pelo corpo de Cristo, a fim de ser um dispositivo da sua vida ressurreta. Irmãos, essa é a mensagem da encarnação de Cristo. É o que João quis dizer quando disse: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já opera no mundo. Então, crer que Jesus Cristo, confessar que Jesus Cristo veio em carne, significa que crer que Jesus foi para a cruz, que Jesus se encarnou, que ele foi para a cruz e que ele morreu lá, uma morte real, e que nós morremos naquele corpo de Cristo, lá com Cristo, né? É o Evangelho, irmãos, é o Evangelho. Podemos sintetizar o Evangelho no seguinte: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós, mortos espiritualmente falando, no corpo físico de Jesus crucificado, e o Cristo ressurreto de caráter espiritual vive em nós, e a sua vida se manifesta em nossos corpos mortais. Coisa maravilhosa, né? Porque quando ele recebeu o pecado, então ele ganhou a condição de morte naquela cruz, né? Porque o pecado é o motivo da morte, e nós morremos no corpo de Cristo, e a vida de Jesus, porque ele está em nós, e a sua vida se manifesta em nossos corpos mortais aqui, né? Então, irmãos, é o que João quis nos dizer lá, né? Aqui entra a fé. A fé nos envolve ao fato, faz-nos integrantes no corpo de Cristo crucificado. Nós morremos com Cristo, morremos aquela morte com Cristo. Se você não crê que morreu com Cristo,
ele não vai ser a sua experiência, né? Mas se você crê que morreu com Jesus Cristo se torna a sua experiência e nada mais além dele. É o que a palavra nos diz. Então, irmãos, a religião enceba tanto as pessoas que elas ficam cegas para esta verdade tão singela e também tão profunda. Aí a pessoa cai na esparrela dos falsos profetas e na arapuca do anticristo. Agora Deus nos deu uma mensagem única para pregar. Para muitos é uma mesmice, né? Mas nessa mesmice Deus colocou todo o seu poder. Vejamos aqui: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então Deus colocou o seu poder nessa mensagem singular que é o Evangelho. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus, né? 1 Coríntios capítulo 1, versos 18, 23 e 24. Então, irmãos, temos que pregar esta mensagem ordenada por Jesus Cristo, e o Espírito de Deus vai vivificar, né, esta palavra nos corações das pessoas que recebem. Então, aqui nós temos o primeiro aspecto, o primeiro critério de como identificar o Evangelho verdadeiro. Tem a morte com Cristo, tem a ressurreição com Cristo, tem a libertação do pecado. A mensagem é esta. Se não for, não é de Deus, não procede de Deus, e temos que alertar as pessoas acerca disso. Uma outra coisa que eu quero destacar está lá em Gálatas capítulo 2, verso 4. Ali nós temos um outro critério que nos ajuda a avaliar o que é falso, o sistema pecaminoso, e cair fora, né? E cair fora. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Aqui diz algo interessante. E isto por causa dos falsos irmãos. Aqui fala de falsos irmãos, né? Quem são os falsos irmãos? São perigosos. Falsos irmãos são aqueles que dizem que nasceram de novo, mas não nasceram em Cristo Jesus para Deus. Então, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram, veja bem, a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo, para nos porem em servidão. Quando vocês observarem a liberdade que temos em Cristo sendo reduzida em cabrestos, costumes, legalismo religioso, então tenha certeza que não procede de Deus. A vida de Cristo, irmãos, é uma lei dentro de nós, é a lei perfeita da liberdade. Esta lei perfeita da liberdade, que é a vida de Cristo em nós, ela é conforme a palavra, e a palavra sempre aponta para Cristo. Atos
Lá diz, capítulo 5, verso 20, lá diz algo importante para nós, a respeito da vida de Cristo. Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. O que é para pregar ao povo? O que é para pregar? Aqui diz que todas as palavras desta vida. Que vida é esta? É a vida de Cristo, a vida que surge da morte, a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo opera de dentro para fora. É diferente da religião que impõe de fora para dentro. Irmãos, quando a coisa vem impondo proibições, legalistas, cabrestos, ameaças, medo nas pessoas, a obra é falsa, é religião do anticristo, é coisa falsa, irmãos. Caia fora, saia fora disso o mais rápido possível. Alguém disse o seguinte, achei interessante, estava lendo isto à tarde. Estou fechando a igreja que ele diz é o salão, né? Estou fechando a igreja após saberem que o dízimo não é obrigatório, ninguém contribuiu mais. Você vê, a religião é isto, é assim, né? Mas a obra de Deus não é feita no muque, as contribuições não são feitas por causa de alguma obrigação, não são. Maria, lá no capítulo 2 de João, nos diz algo importante ali. Ela faz uma observação, eu acho que é o versículo 5, você dá uma lida, vamos ver se é. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Exatamente. Quando Maria percebeu, reconheceu que Ele é Deus, que Ele é o Senhor e que toda autoridade lhe fora dada por Deus, Então ela disse isso, a coisa é com Ele, não é comigo. Ela disse: fazei tudo o que Ele disser. Fazei tudo que Ele disser. Uma observação maravilhosa que ela fez. Ele que vive em nós opera a condição de fazermos tudo que Ele pede para fazer na sua palavra. Você entendeu? Tudo que Jesus pede para você fazer, se Ele vive em você, tudo que Ele pede, que Ele pediu para fazer em sua palavra, Ele vai dar a condição para ser então feito. Irmãos, e vai ser feito de uma forma muito gostosa, sem obrigação, imposição, interesse nenhum. É o Evangelho de Cristo, que não tem nada a ver com religião. A obra de Deus não pode ser feita por nenhum interesse, nem por medo, Irmãos, eu não quero obedecer a Deus por medo do inferno e nem com interesse no céu. Não quero obedecer a Deus por medo do inferno e nem porque tenho interesse no céu, mas motivado por seu amor e por sua graça, É uma tremenda expressão de liberdade em Cristo, irmãos. Aqui ninguém é obrigado a fazer nada. Aqui Jesus Cristo opera em nós a vontade dEle, e a nova criatura tem prazer na vontade
dele, e a vontade dele é executada em nós e através de nós, irmãos. Irmãos, você viu que a religião ela é policial. Você viu na leitura do texto de Gálatas, né? O evangelho não é policial, né? Qualquer sistema que ameaça e policia a vida das pessoas não é o evangelho de Cristo, não é. Caia fora. O evangelho não é policial, ele é libertador e põe a pessoa livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, devo dizer aqui uma coisa: eu não estou falando de libertinagem, mas de liberdade em Cristo Jesus. Liberdade é uma relação de compromisso ligada ao amor. O Evangelho é uma mensagem de liberdade, irmãos. Por isso que o Evangelho é boas novas, né? Boas notícias, né? Não somos pássaros de gaiola, mas somos livres para voar dentro dos limites da liberdade de Cristo e em Cristo. Então, é o segundo aspecto, né? O critério para você analisar se a coisa é de Deus ou não é, né? Uma outra coisa está lá em Atos capítulo 5, versos de 1 a 3. Preste bem atenção na leitura, que vai falar de um casal, um casal malandro que quis enrolar Deus, né? Deus não pediu nada, mas o casal tinha escondido no coração a intenção de levar vantagem, e o Evangelho de Jesus Cristo não visa levar vantagem nem tirar vantagem de ninguém, né? É um outro critério que vamos analisar agora. Vamos ver. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Irmãos, aparentemente estava tudo bem, mas nas entrelinhas, no subrepetício, existia alguma reserva para levar vantagem pessoal. Então a coisa é falsa, é falso o negócio. Lamentavelmente, os religiosos, principalmente os líderes religiosos, os pastores religiosos, né? Nem sequer disfarça mais o interesse de levar vantagem, irmãos. Viu? Alguém estava mostrando um vídeo em que o cabra pede até o aluguel da pessoa. O cara está pagando aluguel, né? E ele pede até o aluguel da pessoa. Antigamente os falsos profetas disfarçavam, mas agora perderam a vergonha e já se apresentam assim de maneira tão direta, não é, irmãos? Então o Evangelho, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: se você está vendo que a coisa visa tirar vantagem, caia fora. O Evangelho não visa levar vantagem. O Evangelho oferece vantagem para a pessoa. O Evangelho não tira, o Evangelho dá. O Evangelho não vai buscar, ele vai levar, né?
1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 3 a 6, depois o versículo 8 e 9, tá? Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como os apóstolos de Cristo, servos pesados. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto não éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, que nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. O Evangelho não se baseia no engano. Você viu aí? O Evangelho não se baseia no engano. Não tem engano. O Evangelho não visa enganar ninguém. Ele não é enganoso. O Evangelho não é imundo. Diz aí que ele não ensinou, exortou com imundícia. O Evangelho não é enganoso. O Evangelho não é imundo, não é podre, não é sujo, não é? Porque o Evangelho ele liberta, ele limpa a pessoa e não a deixa suja, atolada na sujeira. E diz aqui, nem com fraudulência. O Evangelho, irmãos, não é fraudulento, não é? Diz também que não fala para agradar a homens, viu? O Evangelho verdadeiro, no Evangelho verdadeiro se fala para agradar a Deus e não para agradar a homem, né? O Evangelho não adula, né, ninguém. O Evangelho não tem pretexto de avareza. Veja bem, o Evangelho não quer ganhar às custas de ninguém, irmãos. O Evangelho não tem pretexto de avareza. E o que eu mais gosto no Evangelho é o que eu vou ler agora para vocês. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Você vê, o Evangelho dá, e não é só o Evangelho não, né? O Evangelho dá a própria alma. Um outro aspecto e último, Atos capítulo 8, versículo 10, 13, depois versículo 18 ao 23, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Irmãos, fala aqui de um perito em milagres e sinais, chamado o Grande, o Poder. Muita gente gosta desse adjetivo, de tamanho acima do normal. Quando esse cara
ouviu o Evangelho, ele abraçou a fé. A minha versão diz que ele abraçou a fé. Eu prefiro que Deus me abrace primeiro, que Deus me abrace, porque se Ele me abraçar, Ele não solta mais. Ele mesmo disse, né? Ele mesmo disse isso. Então, irmãos, ele abraçou a fé e foi oferecer propina para receber o poder de Deus, o Espírito Santo. Então eu quero dizer o seguinte: tome muito cuidado com essa religião de propina. Aqui nós estamos vendo os traficantes da fé, os negociantes e manipuladores da fé. Fuja dessa gente, viu? Quando você notar que Cristo não é tudo, não é? Que a salvação de Deus não está sendo centralizada totalmente na pessoa de Jesus Cristo, aquele que veio em carne, pode sair fora, é tramóia, caia fora, né? Não é autêntico, irmãos, quando se tira a singularidade, né, da suficiência de Jesus Cristo. Não é autêntico quando a mensagem não tem morte e ressurreição juntamente com Cristo, como a nossa única garantia de salvação eterna. Não é autêntico quando não há libertação real do pecado. É mentira. Tudo aquilo que visa sacrificar a nossa liberdade em Cristo é falso, irmãos. Viu? Quando há direitos pessoais em jogo e vantagens sendo defendidas, apure suas narinas e sinta o cheiro de enxofre, o odor do inferno. Quando a cruz de Cristo perde a centralidade, a coisa é falsa. O anticristo está na área, né? Quando há uso de manipulações por parte daqueles que querem conquistar as coisas, é falso profeta, irmãos. Fuja, portanto. Preste atenção, né, na lábia enganadora do lobo. Quando há bajulação, bilu-bilu, arapu que está sendo armada para te pegar, viu? Portanto, ouça Jesus. E por que não julgais também vós mesmos o que é justo? Por que que você não julga o que é justo? Você já ouviu a palavra, você tem a palavra. Então, faça isto para o seu próprio bem. Amém?